Ela é uma figura extremamente conhecida por ter assinado a Lei Áurea, que aboliu a escravatura do Brasil. Nós somos o canal Nossa História e hoje vamos contar 10 fatos sobre a princesa Isabel. Foi declarada herdeira do trono brasileiro aos 11 meses de idade. A princesa Isabel, nascida em 29 de julho de 1846, era o segundo fruto da relação entre Dom Pedro II e Teresa Cristina. O primeiro era Dom Afonso Pedro, nascido em 23 de fevereiro de 1845. Dom Afonso nasceu quando Pedro II tinha apenas 19 anos de idade. Entretanto, no dia 11 de junho de 1847, Dom Afonso, após uma sequência de convulsões, morreu, com pouco mais de 2 anos de idade. Com a morte do irmão, Isabel passou a ser a herdeira do trono imperial brasileiro, com apenas 11 meses de idade. Em 19 de julho de 1848, o terceiro filho de Dom Pedro II nasceu, Pedro Afonso. Com o nascimento de outro homem, a princesa Isabel perdeu o posto de herdeira. Mas isso não durou muito, pois Pedro Afonso, assim como o irmão mais velho, também morreu prematuramente, em 9 de janeiro de 1850. Com a morte do segundo irmão, Isabel tornou-se novamente herdeira. Como Pedro II e Teresa Cristina tiveram apenas mais uma menina, Isabel tornou-se a herdeira oficial na sucessão do pai. Assumiu o poder como princesa regente em 3 ocasiões. Já no auge de seu reinado, a partir da década de 1870, Dom Pedro II, quando se ausentava do Brasil, delegava à filha as funções de chefe de Estado. Por 3 vezes que o imperador esteve fora do Brasil, Isabel tornou-se princesa regente. Vejamos. Durante a primeira regência, em 1871, a princesa regente, junto a José Maria da Silva Paranhos, visconde do Rio Branco, que era chefe do gabinete dos ministros do Império, sancionou a Lei do Ventre Livre. A lei foi promulgada em 28 de setembro do mesmo ano, e resolvia que nenhuma criança nascida de escravas negras seria também escrava. Na segunda regência, que ocorreu entre 1876 e 1877, a princesa teve que enfrentar problemas de ordem política e pessoal. Houve a terrível seca do Nordeste nesse período, difícil de ser remediada. Além disso, houve um forte embate político-religioso entre 2 grupos, o dos maçons e o dos católicos. Uma grande pressão pública recaía sobre Isabel, e seus críticos contestavam sua capacidade de substituir o pai. Isabel, sem a habilidade do pai e tendo sofrido um aborto no mesmo período, preferiu recolher-se em Petrópolis. Na terceira regência, transcorrida entre o fim de 1887 e o início de 1888, a princesa Isabel, mais madura, aderiu explicitamente à causa abolicionista, passando a se envolver diretamente com protagonistas do assunto, tais como André Rebouças e Joaquim Nabuco. Nesse período, ela entrou em confronto direto com o ministro Barão de Cotegipe, escravocrata, que foi obrigado a se demitir do posto. Foi nessa terceira estadia no poder que, em 13 de maio de 1888, a princesa assinou a Lei Áurea. Isabel foi casada com o aristocrata francês Gastão de Orleans, o Conde Deu, com quem teve 3 filhos, Pedro de Alcântara, Luís e Antônio. O Conde Deu ficou famoso não apenas por ter se casado com a princesa Isabel, mas também por ter sido um dos comandantes do exército brasileiro na Guerra do Paraguai e por ter ordenado um dos maiores massacres da América do Sul, na última fase dessa guerra. Rejeitou a proposta de retomar o trono por meio de uma guerra civil, após o golpe militar que destronou Dom Pedro II, em 15 de novembro de 1889, muitos movimentos que exigiam a restauração da monarquia apareceram no Brasil. Nesse contexto, a princesa Isabel, que estava exilada com a família em Paris, estaria cotada para assumir o trono, já que seu pai morrera na mesma cidade em 1891. No entanto, Isabel preferiu evitar derramamento de sangue e resignou-se a não mais pretender ser imperatriz do Brasil, como fica claro em um bilhete endereçado ao seu último chefe de gabinete, da terceira regência, João Alfredo. Meu pai, com seu prestígio, teria provavelmente recusado a guerra civil como um meio de retornar à pátria. Lamento tudo quanto possa armar irmãos contra irmãos. É assim que tudo se perde e que nós nos perdemos. O Senhor conhece meus sentimentos de católica e brasileira. Morreu no exílio, em 1921,
no Castelo Deu, em Paris. Após a proclamação da República, a princesa Isabel e toda a família real exilaram-se na França. Os últimos dias da princesa foram passados no Castelo Deu, em Paris. Ela faleceu em 14 de novembro de 1921. Esses últimos dias foram dedicados à família e obras de caridade da Igreja Católica. Seu marido morreu um ano depois. Foi a primeira senadora do Brasil. Em 1871, aos 25 anos, Isabel foi nomeada senadora por direito, sendo a primeira mulher eleita para o cargo. Também foi a primeira mulher a ser chefe de Estado em todo o continente americano. Troca de maridos. Isabel se casou com Gastão de Orleans, o Conde Deu. No entanto, antes de trocar alianças com o rapaz, a princesa estava destinada a se casar com Luís Augusto de Saxe-Coburgo-Gotha. Quando vieram ao Brasil, Gastão era pretendente de Leopoldina e Augusto de Isabel, mas tudo mudou quando eles conheceram. Por motivos de afinidade, os casais preferiram trocar os pares, e com a permissão de Dom Pedro II, Isabel se casou com Gastão e Leopoldina com Augusto. Ambas as cerimônias aconteceram em outubro de 1864. Isabel teve o primeiro filho 10 anos após o casamento. O parto durou em torno de 50 horas e a criança morreu ainda no útero da mãe. Com dificuldade para engravidar novamente, Isabel viajou para Caxambu, em Minas Gerais, onde se submeteu a tratamento nas suas águas termais. Lá, fez a promessa de erguer um santuário caso conseguisse conceber o filho que tanto queria. Com o nascimento de Pedro de Alcântara de Orleans e Bragança, a mãe mandou erigir naquela cidade a igreja de Santa Isabel de Hungria. Caso a República não fosse proclamada, seria Isabel a sucessora de Dom Pedro II. Receberia o título de Sua Majestade Imperial, Isabel I, Imperatriz Constitucional e Defensora Perpétua do Brasil. Uma estátua da princesa Isabel quase foi erguida no alto do Monte Corcovado, antes da estátua do Cristo Redentor. No dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil. Os abolicionistas queriam erguer uma estátua da Redentora dos escravos no alto do Corcovado. A princesa Isabel, gentilmente, declinou, ordenando que fosse construída uma imagem do Sagrado Coração de Jesus, que para ela era o verdadeiro Redentor dos homens. Pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jó capítulo 3, versículo 16. Era um documento de 2 de agosto de 1888. Manda Sua Alteza a Princesa Imperial Regente em nome de Sua Majestade o Imperador agradecer a oferta da Comissão Organizadora, constituída da Sociedade Brasileira de Beneficência de Paris, da Companhia Estrada de Ferro do Cosme Velho ao Corcovado e do jornal O País, para erguer uma estátua em sua honra pela extinção da escravidão no Brasil, e faz mudar a dita homenagem e o projeto, pelo ofício de 22 de julho do corrente ano, por uma estátua do Sagrado Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Redentor dos homens, que se fará erguer no alto do Morro do Corcovado. Atendendo ao decreto da princesa Isabel, os viscondes de Mauá e de Santa Vitória viajaram a Paris, encomendando o projeto e a execução de uma estátua de bronze do Sagrado Coração de Jesus, com 15 metros de altura. Este projeto nunca foi executado. A abolição da escravatura rompeu as últimas bases de sustentação da monarquia, precipitando a proclamação da República, a 15 de novembro de 1889. A Constituição de 1891 determinou a separação entre a Igreja e o Estado, depois de quase 4 séculos de padroado. Estava revogada a construção da imagem do Sagrado Coração de Jesus no alto do Corcovado. Nós, do canal Essa é Nossa História, agradecemos sua presença. Se gostou do vídeo, comente e compartilhe com os amigos.